Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês. Mais um estudo da lição de jovens. Chegamos à 11ª lição, que tem como título Para ele todos vivem. E é uma explicação do que está em Lucas capítulo 20, verso 27 a 40. Os saduceus ali no final do ministério de Cristo aparecem questionando o aspecto da ressurreição e usam uma analogia do casamento de uma mulher que não teve filhos e cumprindo a lei de Moisés em Deuteronômio 25, 25, onde a mulher que não tivesse filho, o irmão teria que casar. Só que eles exageram no exemplo e botam uma mulher que casou 7 vezes. E agora, o que fazer? Jesus então explica que no céu ninguém casa nem se dará em casamento. E aí Jesus fala sobre ali o aspecto de Abraão, Isaac, Jacó, que eles vivem e até esse é o ponto principal de controvérsia para a gente entender, porque quando você olha no versículo, está aqui na Bíblia, Lucas capítulo 20, o versículo 38 que diz: Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para eles todos vivem. Então, como assim todos vivem? Essa é a principal resposta que teremos aqui de solucionar na lição. Então, fica conosco aí no estudo. Então, assim, os saduceus, por que é que eles não criam na ressurreição? Existia dois pontos fundamentais para isso. Quando você observa ali também em Atos, capítulo 4, de 1 a 3, e em Atos 23, 7 e 8, explica um pouco sobre eles. Não era só sobre a ressurreição que eles não criam. Eles também não acreditavam, negavam a existência de anjos, negava também a doutrina da vida futura com suas recompensas e castigos. Era assim o pensamento dos saduceus. E o primeiro ponto de rejeição deles à ressurreição, basicamente, era o aspecto científico dos fatos. Fundamentos em argumentos supostamente científicos afirmavam que se era impossível dar vida a um morto. Como é que alguém em estado de decomposição voltaria à vida? Como é que ele teria carnes e sangue? Porque era assim que eles pensavam. Voltaria a pessoa ao estado normal de carne corrupta, só que ela seria eterna. E aí ela voltaria, se era casado, ao seu estado de casado. Era assim que eles pensavam. E você vê que a teologia liberal também pensa assim, no qual eles fazem analogia da ressurreição, o princípio da analogia eles utilizam, de que se hoje a gente não vê pessoas ressuscitando, significa que a ressurreição do passado não aconteceu. Isso é uma loucura, essa analogia, mas tem alguns que creem assim. E segundo, eles também não acreditavam na ressurreição porque a Torá, na visão deles, não deixavam claro a ressurreição. Então Jesus poderia usar outros livros da Bíblia para fundamentar de que eles estavam errados, mas o próprio Jesus mostrou que a Torá falava sobre isso. Então aí Jesus pega agora e começa a quebrar o argumento deles, mostrando 3 pontos. O primeiro que essa analogia do casamento não estava certa, porque no céu ninguém casa nem dará em casamento. Então esse aspecto de casar é uma coisa humana. No céu todos seremos casados com Cristo, todos seremos irmãos, não haverá mais necessidade de casar-se. Então Jesus usa o primeiro argumento nesse ponto. O segundo é que eles não conheciam a própria Torá, porque a Torá falava sobre isso. Quando você vê Lucas 22, 29 e 30, Jesus também fala a respeito da ressurreição e apresenta lá na Torá. E o terceiro, que Deus realmente tem poder infinito para ressuscitar os mortos. Quando a gente fala que não há uma ressurreição, a gente está limitando a Deus. E até no livro de Lucas é que Jesus fala: todas as coisas que são impossíveis para o homem é possível para quem? Para Deus. Não há impossíveis para Deus. Então, queridos amigos, quando Jesus começa a trabalhar aí o aspecto que a Torá fala realmente, Jesus ele usa Êxodo capítulo 3, versículo 6, em que diz que é Moisés: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Entenda, Jesus não disse eu era, ele diz eu sou. E aí ele usa o argumento em Lucas, que é o texto que a gente está lendo, que para Deus todos vivem. Aí você precisa entender como é esse aspecto que para Deus todos vivem. Se você for olhar alguns textos que fundamentam isso. Por exemplo, quando Jesus ele faz ali, Deus faz a promessa a Abraão, que ele seria pai de muitas nações, Gênesis 17, 4, ele diz, ó, quanto a mim, esta é a minha aliança para você, você será pai de muitas nações.
ele fala como algo futuro. Só que quando chega no verso seguinte, Deus diz, né, que ele o havia feito pai de muitas nações, que era a perspectiva de Deus. Então, quando ele diz que para ele todos vivem, Jesus ali usa esse argumento, é porque para Deus, queridos, o estado do tempo é sempre presente. Deus, ele fala as coisas não só pensando no futuro. Essa questão da analogia de tempo, para Deus é diferente. Você quer ver outra perspectiva disso? Quando diz Jesus ali em Apocalipse 13:8, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Como assim? Jesus morreu no ano 31. E aí então, como é que Jesus morreu desde a fundação do mundo? Porque Deus estava já falando daquilo que ele sabia que aconteceria. Porque Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, quando ele fala de Abraão ali, é porque ele já via a ressurreição de Abraão no tempo do fim e que eles seriam salvos. Quando você vê Paulo, que eu acredito que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, mostrando a galeria dos heróis da fé, ali eles estão mostrando os vencedores. Como é que é os vencedores que eles estão no pó da terra? Porque Paulo, por meio de Cristo, por meio de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele já prevê e vê ali a ressurreição daqueles. Há outro texto também que fundamenta isso, 1 Pedro 1,20, que diz assim: e o Cordeiro que foi conhecido antes da fundação do mundo. Então, você percebe que Deus usa esse aspecto futuro. A lição ainda usa alguns textos e exemplos também que eu acho legal. Ó. Quando você olha o Salmo 116, verso 15, nos assegura que precioso é os olhos do Senhor a morte dos seus santos. Do ponto de vista dos saduceus, nos dias de Cristo, Abraão, Isaac e Jacó estavam mortos, mas do ponto de vista de Deus, eles já estavam o quê? Vivos na mente de Deus, pois essa ocorrerá a ressurreição dos justos. Olha, por exemplo, esse texto do Espírito e Profecia, Ellen White fala assim, ó: eu sou quer dizer uma presença eterna. O passado, o presente e o futuro são as mesmas coisas para Deus. Ele vê os mais remotos acontecimentos da história, passado e o longínquo futuro com a visão tão clara como vemos as coisas que ocorrem diariamente. Deus, ele consegue ver o agora, mas Deus consegue ver o futuro como se fosse o presente. Então eu sou, quando ele fala, ele diz, olha, eu sou tudo, eu sou o passado, o presente e o futuro. Ainda mais, Ellen White fala assim no maior discurso de Cristo, se nós entregarmos a Deus para fazer sua obra, não precisamos estar ansiosos pelo dia de amanhã. Aquele de quem somos servos conhece o fim desde o princípio. Os acontecimentos do amanhã, ocultos aos nossos olhos, acham-se à vista daquele que é onipotente. Então, querido, quando diz que Deus é onipotente, é porque ele tem poder para tudo. Então, ele sabe o que vai acontecer hoje, amanhã na sua vida. Tudo ele sabe, porque eu sou Deus, assim o diz. Ainda, amigos, nessa argumentação, precisamos então entender o que na quarta-feira, né? A lição traz uma pergunta bem interessante. Ela faz esse comparativo que até Paulo, em Romanos capítulo 4, versículo 17, já entendia essa analogia de Abraão, lá de Gênesis 17, 4 e 5, de que a promessa já seria cumprida. Deus sabia. Deus estava fazendo ali para Abraão. Abraão olhava para algo futuro, mas Deus já via como algo presente. Porque se era ele que iria cumprir, Deus não falha. Então Deus estava falando ali como que a promessa já tivesse cumprido. E a lição fala: Deus conhece o futuro, sua presciência, e predestina determinadas coisas. A presciência de Deus anula nosso livre-arbítrio? Olha que pergunta boa para vocês argumentarem aí. Então quer dizer que se Deus sabe tudo o que vai acontecer, então se tudo já está previsto, como é que fica meu livre-arbítrio? Então, queridos, eu acredito, aí agora fica a minha argumentação, baseado na Bíblia, de que Deus sabe de tudo, mas ele espera que a gente decida pelo certo. E olha que interessante, ele já sabe as decisões que a gente vai seguir. Então, por isso que Deus ele se alegra, mas também ele se entristece. Só que assim, a gente pode mudar a história do que vai acontecer? Olha, por exemplo, lembra lá o rei Ezequias? O profeta foi lá e disse que ele morreria.
Quando foi depois, ele clamou e no meio do caminho Deus mandou o profeta voltar e acrescentou à vida dele mais 15 anos e disse que Deus estava fazendo aquilo porque ouviu a sua oração. Daniel estava orando porque não entendia o que estava escrito e Daniel clamou. E antes de terminar a oração, o anjo chegou e disse: Daniel, você é muito amado. Por isso que Deus pediu para eu vir aqui lhe falar. Porque Deus havia dito a Daniel: escreve, sela o livro porque é para o futuro. Quando chega depois, Deus vai lá e responde a Daniel. Então, o que prova com isso? De que Deus, ele conhece todas as coisas, mas Deus, ele atende com carinho aos seus filhos. Com muito amor e carinho, Deus, ele nos ouve, ele nos atende. Por isso, querido, que ele está hoje disponível para te salvar, te curar, te abençoar, mas você precisa ir até ele. A salvação, ela é possível. A ressurreição, ela é possível para todo aquele que crê em Jesus. Por isso que creia e aceite, porque o Pai está feliz e sabe, e Ele quer que você se salve também. Então, queridos, existe aí os naturalistas, né? Primeiro, né, como vimos, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Primeiro, porque na mente deles tinha um aspecto científico. Segundo, porque a Torá não falava, a gente já quebrou essa argumentação. E esse grupo, a filosofia naturalista, não admite a possibilidade de que corpos decompostos possam surgir miraculosamente do solo, perfeitos e imortais e incorruptíveis. Portanto, o mundo acadêmico também rejeita as escrituras. E aí? Para a gente, os cristãos, as escrituras têm o poder de Deus e nós acreditamos que ela é certa e correta. Ela tem a verdade e que nós precisamos para o tempo do fim. Nós precisamos continuar crendo e a palavra do Senhor em Filipenses 3:21, Filipenses 3:10, ela fala sobre esse aspecto da fé, da dependência que precisamos ter em Deus e de que um dia teremos um corpo glorioso em Cristo Jesus. Também quando você olha para Coríntios, capítulo 15, 51 e 52, que diz que no abrir e piscar de olhos todos nós seremos transformados, o corpo que era mortal se revestirá de imortalidade, receberemos vestiduras brancas, um novo nome e viveremos então para a honra e glória do Senhor. E nós precisamos se apegar às promessas de Deus, à sua palavra, e crer que a salvação está disponível para quem crê em Jesus. E assim eu finalizo com o texto de Ellen White, da lição que traz aí Ciência do Bom Viver, que diz assim, Deus conhece o fim desde o princípio, conhece de perto o coração de todos os seres humanos, lê todos os segredos da alma, sabe se aqueles com quem se fazem as orações haveria ou não de resistir às provações que lhes sobreviram se continuasse a viver. Sabe que sua vida seria uma bênção ou uma maldição para si mesmo e para o mundo. Essa é uma razão pela qual, ao mesmo tempo que apresentamos nossas petições com fervor, devemos dizer contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, queridos, não pense que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Creia na ressurreição, creia em Cristo e seja salvo você e sua família. Amém? Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, nos abençoe neste dia, que a tua graça e o teu poder esteja sobre nós, nos purifica e nos dê um sábado abençoado, uma lição maravilhosa junto aos irmãos da igreja, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, queridos. Tchau, tchau.